Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Aí já estamos praticamente no mês de maio, né? Está chegando o 5º mês do ano. Realmente o ano está correndo bastante. Vamos aproveitar aí, vamos ver se temos foco no nosso trabalho, naquilo que fazemos, para cada vez mais ter mais produtividade. E isso nos trará certamente a felicidade também na vida profissional. Bom, estamos iniciando o nosso programa desta semana. Vamos conversar com o Dr. Carlos Biderman. Biderman, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, eu vou sempre Muita viagem ou não? estar aqui. Não, até que nem tanto, estamos por aí Deu uma esses paradinha últimos dias. e tal. Deu uma paradinha, estive em Recife 2 vezes esse ano, Curitiba tenho ido com bastante frequência, São Paulo agora semana que vem, então retomaram as viagens, mas não no ritmo que era antes da pandemia, muitas reuniões ainda online, então isso facilita bastante a vida, né? Isso inclusive acabou reduzindo o custo das empresas, né? Porque deslocamentos e viagem nesse Brasil imenso é complicado, né? Também, né? Com certeza, agora as companhias aéreas e os hotéis que estão sofrendo, já diminuiu bastante a ocupação em Porto Alegre, eu sei que os hotéis já estão com ocupação bem razoável, até semelhante à anterior à pandemia, né? E os aviões, claro que a maré aérea diminuiu, mas os aviões estão sempre lotados, né? A gente que anda para lá e para cá está sempre com voos lotados, né? Mês que vem pretendo ir para os Estados Unidos, tem alguns eventos por lá, vou fazer um curso de atualização também, é importante a gente estar se atualizando, né? Então, sim, claro, mês que vem, em maio, passo por lá. Que beleza. Bom, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar, né, pelo hexacampeonato, é isso? Na verdade, como eu não sou mais presidente do conselho, aceito os cumprimentos como gremista, que valem para ti também, como conselheiro, mas até estava falando com o meu sucessor lá, o Bugin, depois do jogo, no sábado. Ele foi meu vice durante 6 anos, né? Fomos 5 vezes campeões gaúchos, e ele agora é o presidente do conselho. Então, ele é o único dirigente ex-campeão, de fato. É verdade. Biderman, outra coisa é que o Grêmio agora está, assim como o Internacional, que jogou essa semana aqui em Porto Alegre, o Grêmio também jogou lá fora. Na Copa do Brasil, o Grêmio disputa aí para ser também ex-campeão. Né? É ele, o Cruzeiro, tem mais um que é a Penta, né? Eu acho que ele e o Grêmio. Cruzeiro e Grêmio, né? Por enquanto é Cruzeiro e Grêmio. O resto do pessoal aí tem 1 ou 0, né? Esse pessoal aí não desqualificado. Aí esse não conta. É 1 ou 0, esse não conta. Esse que não tem título não conta, né? Mas o que tu acha? O Grêmio tem time para almejar alguma coisa maior que a Copa do Brasil? É muito cedo para dizer, né? Se o potencial tem. Agora, depende de uma série de fatores. Dá uma encaixada, né? Como às vezes encaixa os times, o próprio... o Grêmio no passado, né, que algumas vezes não tinha, se dizia, não tem plantel para ser campeão, mas dava encaixado, o time engrenava, como conseguia, vamos dizer assim, com um bom plantel, com um bom treinador, vamos dizer assim, o plantel fechado, aí pode ganhar. Então não está proibido de aspirar a esse tipo de coisa. No Brasil hoje tem o Palmeiras jogando bem, sofreu para ganhar do Água Santa, perdeu no primeiro jogo, o segundo foi mais tranquilo. Flamengo muito mal, né, com muita dificuldade, vai ter muita dificuldade nessa transição lá do treinador. Fluminense arrumadinho, mas não é um time excepcional. Atlético Mineiro também com problemas, né, quase perdeu para o Brasil de Pelotas, né? Saiu perdendo o jogo, então não tem bicho-papão no Campeonato Brasileiro, talvez o Palmeiras. Então não está proibido de ganhar, nem Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, acho que tem boas chances Depende de encaixar. Plantel talvez não tenha, talvez com 2, 3 peças ali de substituição, de reposição. Não sei o Natan como vai entrar no time do Grêmio, mas acho que tem toda a condição de potencialmente disputar, né, os dois campeonatos. Perfeito. Bom, vamos falar agora um pouquinho de economia. Na verdade, assim, o Biderman é empresário, consultor, e na verdade um dos grandes problemas da economia brasileira ao longo de toda a história é as taxas de juros elevadas, que sempre foi uma característica da economia brasileira. Você quer saber o seguinte? A taxa de juros mais elevada, a Selic mais elevada do Brasil aconteceu, sabe em que governo? Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro governo dele, 18,7%. A segunda taxa de juros mais elevada aconteceu no governo Dilma, primeiro, 14,8%. Isso, acreditem, a taxa de juros mais baixa, a Selic mais baixa da história da Selic no Brasil, aconteceu, sabe em que governo? Bolsonaro, o ano passado. A média, nós falamos da média do governo, 6,2%. Por que essa grita contra a taxa de juros, Biderman? Eu acho que é natural, os agentes econômicos querem taxas de juros mais baixas para poder, enfim, vender mais, crescer os seus negócios. Eu acho que isso é razoável, essa grita faz parte do jogo político no seu contexto mais amplo, né? Não só dos políticos. Os políticos aí têm outras razões que aí fogem um pouco à racionalidade. Mas eu acho que a demonstração de queda, vamos dizer assim, de inflação
que aconteceu agora no mês de março e vem caindo no Brasil. A menos de 5%. Né? E até a entrada de capitais no Brasil, que é super importante para que venha acontecer, é fruto disso. Ou seja, a taxa elevada de juros é justamente para isso, para conter a inflação e permitir com que a economia se ajuste e possa, enfim, crescer com consistência, né? sem gerar muita inflação. Então, isso que aconteceu no Brasil. E agora a economia dando, vamos dizer assim, dando sinais de recuperação, mostra essa recuperação leve da Bolsa dessa semana, dólar caindo. Isso é fluxo de capitais de fora, mas também efeito da taxa de juros mais elevada que permitiu com que a economia se estabilizasse. Por isso a importância do Banco Central independente, né, Silvio? Poxa, se não fosse independente, já teria sido trocado no início do governo, tinham colocado lá um político qualquer, um petista qualquer na presidência do Banco Central, ia baixar os juros na marra e a inflação ia disparar. Então, que efeito seria esse? Então, essa importância do Banco Central independente, que eu acho que está nos mostrando, quando se vê uma crítica do Lula, é sinal que as coisas estão certas. Tá? Então, ele está criticando uma coisa porque está dando certo. Está dando certo, exatamente. Aliás, eu acho uma política muito burra deles, que não poderia ser outra coisa, né? Porque, veja bem, se tu deixa as coisas... Aí qualquer coisa que deu errado, tá vendo? Eu sempre aleguei que a taxa de juros elevada iria evitar, né, que nós tivéssemos uma boa administração da economia. Pô, era uma razão suficiente. É isso. Então, paciência. Isso é parte do processo de quem conhece a economia e quem tenta preservar vamos dizer assim, a estrutura básica da economia. Claro que se critica, o pessoal da Anfávia critica, porque, claro, que vende menos automóvel, taxa mais barato, vende menos automóvel, o comércio critica, é natural. Mas, por outro lado, o mal maior, que a gente viveu isso, enfim, felizmente já faz bastante tempo, mas a nova geração não sabe o que é uma inflação, conviver com inflação elevada, e o custo que isso trazia especialmente o pessoal mais carente, uma inflação elevada. Então, a contenção da inflação, esse dragão que drenou as finanças da sociedade brasileira durante tantos anos, é super importante. Isso talvez seja a missão maior de um agente político-econômico no Brasil hoje. Aliás, tu falaste uma coisa muito boa, essa questão da relação da inflação com o aumento da pobreza. Tem dados da Fundação Getúlio Vargas, que eu assino a revista Conjuntura Econômica, eles atribuem 30%, um pouco mais, até 35% da atual pobreza no Brasil, ainda é fruto do processo inflacionário ao longo dos anos 80 a 90 no país. Ou seja, aquele período assim, de inflação de quase 80% ao mês, é que fez com que muita gente caísse na pobreza, muitos na miséria, e de lá não saíram mais, apenas foram se agregando mais pobres. Então, a inflação alta, ela promove isso, ela é um peso muito maior sobre as pessoas menos favorecidas da sociedade, como disse o Bider. Claro que está acontecendo na Venezuela e na Argentina, fora toda o comunismo, enfim, lá dentro, mas a questão da inflação só gera pobreza, né? Então, a contenção da inflação é extremamente importante. Bider, uma coisa que afeta diretamente o teu setor, aí, que é a questão da tributação, da estrutura, do arcabouço, né, tributário do país, esse arcabouço, né, na verdade, arcabouço. Como é que tu está vendo digamos assim, esse combo tributário apresentado pelo governo? Eu ainda conversava semana passada com o pessoal ali do Fórum da Liberdade, né? Eu acho que é difícil que haja uma reforma tributária relevante no país. Tá? Eu acho que não há ambiente político dentro do Congresso Nacional para permitir com que haja uma mudança tributária relevante e positiva. Certamente o que vem proposto pelo governo não vai ser muito positivo, apesar de ter algumas pessoas de boa cabeça lá, não vejo com bons olhos o que vem desse pessoal. Então o Congresso tende a segurar um pouco a reforma tributária, que viria para pior, né? Então, você fala reforma tributária, ótimo, todo mundo quer pagar menos imposto, tá certo? Mas ninguém quer pagar mais. Então, a reforma tributária que se olha é sempre olhando sobre esse aspecto. Então, não acho que tenha grande mudança por aí. E o arcabouço fiscal, eu acho que ele só tem um atributo, que é, os agentes econômicos esperavam coisa pior. Por isso que os efeitos na economia até dos agentes econômicos, especialmente do mercado de ações, foi positivo, porque esperavam coisa pior. Mas isso é promessa de limitação de gastos, mas em cima de uma receita futura que não vai acontecer. Então, isso é pura peça de ficção. Eu não acredito nesse arcabouço fiscal. Foi só, vamos dizer assim, uma forma de acalmar os agentes econômicos e mostrar algum tipo de ação do pessoal do governo, especialmente pelo Haddad, que aparentemente está tentando fazer alguma coisa razoável, apesar do desconhecimento de economia dele, mas está tentando fazer alguma coisa razoável. Mas eu não tenho grande expectativa de que vão cumprir as metas nem de gastos e muito menos de receita que estão lá propostas, até pela instabilidade da economia como um todo.
Há uma reavaliação do crescimento do PIB esse ano, que era quase de 2% para 1,6%. Essa semana parece que saiu esse dado aí. Há uma retração no PIB também, apesar de toda essa coisa, esse ambiente assim, mais favorável, né? É natural, né, Silvio? A intranquilidade de todos os agentes é enorme, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Investimentos, como é que vai se investir num país que tem essa incerteza, sem tranquilidade, com o presidente tendo em seus arroubos autoritários e ditatoriais todo dia, né, com uma visão absolutamente anacrônica da economia e, infelizmente, o seu governo segue essa linha, né, que é muito negativa, né? Eu acho que tem um setor que especialmente que tem que prestar atenção, né, Silvio, que nos afeta demais aqui no Rio Grande do Sul, que é a agricultura. Todo esse viés contrário ao setor primário que está entranhado nesse governo Lula é muito ruim para o país, né? Muito ruim para o país, muito ruim para o Rio Grande do Sul. Então, acho que neutralizar essa atuação contra o setor primário, dizendo que o setor primário devasta, que o setor primário agride meio ambiente, que é fascista, que é isso, que é aquilo, isso é absolutamente bobagem, né? O setor primário brasileiro responde por 25% da economia brasileira e produz 8 ou 9 vezes a capacidade de consumo do Brasil, então exporta 7, 8 vezes aquilo que produz. Então, poxa, é um setor extremamente pujante, de primeiríssimo mundo. Hoje, vamos dizer assim, tudo que se criticava no passado, de defensivos agrícolas, esse tipo de coisa que produziam efeitos danosos, hoje a coisa mudou completamente. Não sei se isso aconteceu no passado ou não, mas hoje esse processo é muito mais seguro, né? Então, não há que se falar de destruição, de desmatamento, nada. Só o meu cliente, posso falar disso, que é público, a Suzano, lá de São Paulo, produção de celulose, papel, o maior fabricante de celulose do mundo, fazendo uma fábrica lá no Cerrado, investindo 25 bilhões de reais numa fábrica, vai ser a maior fábrica do mundo de celulose no país. Só a Suzano, sabe quantas árvores ela planta por dia? 1 milhão de árvores por dia planta a Suzano. E sabe o que acontece nos reflorestamentos, esses organismos, essas ONGs, MST e tal, vão lá e põem fogo nas florestas dele. Então tem que estar permanentemente cuidando com brigadas de incêndio para proteger as florestas que eles plantam dessas ONGs, especialmente do MST, que vai lá colocar fogo nos reflorestamentos promovidos pela companhia. Isso que é terrorismo, né? E isso aí é terrorismo, que uma instituição. Mas aí tudo bem, isso pode, é o ódio do bem, né, Silvio? É o ódio do bem. Eu acho que um dia talvez nós não estejamos mais aqui, nós somos de uma geração que construiu o Brasil, graças a Deus, e essa aí, né, esse pessoal aí todo está destruindo, que o que eles sabem é destruir. Essa questão que eles têm contra o agronegócio é porque o agronegócio dá certo. O agronegócio alimenta as pessoas, alimenta os mais pobres, né? Quer dizer, se não fosse o agronegócio, nós teríamos um país aí mais de 60% na linha de miséria, da pobreza. Com certeza, estão os dados para comprovar isso. Biderman, algum recado a mais? Não, Silvio, acho que apesar de tudo a gente tem que dar uma mensagem otimista em relação ao Brasil, temos que pensar para frente, né? Essas mazelas que estamos enfrentando, esse retrocesso todo que estamos enfrentando nesses 100 dias desastrosos aí que aconteceram, acho que o dano está sendo maior do que a gente imaginava, mas vamos olhar para frente, para o futuro, que isso passe, que especialmente que o Congresso consiga segurar esses arroubos autoritários e antidemocráticos desse governo maluco que está aí, que a gente possa, enfim, passar por esse período sinistro da economia, da vida brasileira e sair revigorados desse período para que daqui a 3 anos e pouco a gente possa estar aqui, vamos dizer assim, voltando um país novo, um país que possa voltar a crescer, que possa, aí sim, realmente a volta do Brasil, não a volta para o passado que está sendo promovida por esse pessoal. É esse slogan que eles agora chamaram essa semana, o Brasil está de volta, né? Então, o Brasil da safadeza, do sistema de corrupção, isso que está de volta, né? Eles colocaram muito bem, até eu fiz um texto sobre isso, o Brasil está de volta, esse Brasil, o Brasil velho, quer dizer, o Brasil estava indo e agora está de volta. Dá muito bem a entender isso. Só para concluir, Silvio, toda a mudança que foi feita a partir do governo Temer no processo na lei de responsabilidade das estatais, né, que melhorou barbaramente o resultado das estatais no Brasil, com governança séria, com gente independente de mercado atuando nas estatais. Eles querem voltar atrás, querem destruir a lei das estatais, da governança das estatais, para poder botar político nas empresas. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi feito, construído ao longo desses últimos anos, está sendo destruído por esses caras. Eu estou em conselhos onde tem indicações do BNDES e estou indicando, está hoje, na semana passada, no
no Valor Econômico, mostrando que o BNDES está indicando para as empresas onde ele participa conselheiros que são funcionários do banco, ou seja, que pouco ou nada conhecem de governança, de atuação em conselhos e assim por diante. Então, isso é a destruição do país. Né? É por isso que a esquerda quer o Estado, para sequestrar o Estado em benefício próprio. Ela sempre se alimentou do Estado, quer dizer, e a corrupção no meio. Onde está o Estado demais, a corrupção, claro que ela acaba se prevalecendo. Benjamin, obrigado pela tua presença, um abraço. Eu que agradeço, um abraço e boa noite.